Olá, pessoal. Mais uma aula aqui comentada do Estatuto dos Servidores. Hoje nós vamos falar do processo administrativo disciplinar. É bem chato, chato mesmo. É chato você estudar ele, é chato você participar de um PAD, tanto é chato você participar de um PAD estando na comissão ou sendo investigado, tá? É tudo chato, beleza? Então lá. Que é o processo administrativo disciplinar? Processo administrativo disciplinar, nos termos estabelecidos por lei e demais regulamentos, será processado pelas unidades de corregedoria permanente. Tá? Então, será processado pelas corregedoria permanente. Então, tem um corregedor específico, e a lei do corregedor disse assim, que ele é nomeado, né, 2 anos, podendo ser nomeado novamente por mais 2 anos. E esse corregedor tem que ser uma pessoa de conduta ilibada. Tá, mas isso aqui não nos interessa, porque ele não está perguntando isso. Ele só está falando que será processado pelas unidades de corregedoria permanente ou comissão especialmente designada para esse caso específico, tá? E será instaurada sempre que. Então, quando será instaurado um PAD? Será instaurado no caso um ou no caso 2, que nós até vimos ontem, né? Ela será instaurada para apurar irregularidade que for combinado em sanções de demissão, que é para quem está na ativa, cassação de aposentadoria, ou a disponibilidade, alguém que está em disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou função de confiança. A exceção de quê, pessoal? A exceção que não será aberto um PAD vai seguir o rito sumário de demissão, tá? De demissão. A exceção de abandono de cargo. O que é abandono de cargo? Você faltar por mais de 30 dias. Ou inassiduidade habitual. O que é inassiduidade habitual? Você faltar por 60 dias, olha, 60 dias intercalados em um período de 12 meses. Não é um ano, é um período de 12 meses, cujo procedimento obedecerá ao rito sumário, ou seja, vai, todos os prazos serão reduzidos, não obedecerá esses prazos aí do PAD, todos eles serão reduzidos para te mandar embora, ok? E abrirá o PAD também quando ensejar ao indiciado a obrigação de indenizar ao erário público, ok? Então, sempre que abrir, digamos que isso aqui cai em prova, digamos que abriu uma sindicância para apurar uma falta ao serviço de um servidor. Aí, lá apurando essa falta ao serviço, o sindicante viu que nos últimos 12 meses essa pessoa faltou 60 dias intercalado. Pronto. Cessa a sindicância, remete os autos à comissão de corregedoria permanente ou comissão, e lá eles já vão dar, eles vão analisar aquilo lá e já vão abrir o rito sumário para demitir a pessoa. Tá? O rito sumário significa que todos os prazos serão encurtados, mas vai ter ampla defesa e contraditória também. Só que é em ritmo acelerado. Então tá, pessoal, quando que se abre um PAD? Se abre um PAD, pessoal, quando ensejar a demissão ou ensejar o indiciado obrigação de indenizar o erário público. Só nesses dois casos, tá? E lógico que demissão aqui vem junto, cassação de aposentadoria, disponibilidade, ok? Agora, inassiduidade habitual vai demitir, não vai? Só que não se aplica o PAD. E o processo e o abandono de cargo também não.
O que que se aplica? Aplica o rito sumário de demissão. Parágrafo primeiro. O processo administrativo disciplinar, PAD, será contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Assim, pessoal, é assegurado ao acusado o contraditório daquele que está falando e é assegurado também a ampla defesa. Ele pode arrolar documentos, ele pode juntar documentos e arrolar testemunhas, constituir defensor dativo, pode ser um outro servidor ou um advogado para defendê-lo, tá? Parágrafo segundo. De todas as ocorrências e atos do processo administrativo disciplinar, inclusive do relatório final, dar-se-á ciência ao indiciado e ao seu defensor, se houver ou se revel, aquele que não compareceu nem a nenhuma sessão, ao defensor dele. Porque é assim, quando abre um processo administrativo disciplinar contra o servidor e ele não comparecer, ele fala, não vou nesse trem não. A comissão, a comissão do PAD vai nomear um outro servidor para defendê-lo, ok? Parágrafo terceiro. A sindicância integrará o processo administrativo disciplinar como peça informativa da instrução de processo. E eu sempre bato na tecla, porque eles perguntam. Pergunta assim: é necessário abrir uma sindicância para se abrir um PAD? Não. Você pode abrir um PAD direto. Agora, se você já abriu a sindicância e durante a sindicância você verificou que aquilo é por meio de um PAD, aí você vai usar aquelas informações que foram coletadas na sindicância, ok? Para balizar o seu processo administrativo disciplinar. Ok. O prazo para a realização do processo administrativo disciplinar será de 60 dias, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, prorrogável por igual período, quando as circunstâncias exigirem. Então, o prazo para realizar o PAD é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Tá? Total aí de 120 dias. Artigo 174. Recebidos os autos da sindicância ou o expediente devidamente instruído, a unidade de corregedoria permanente ou de comissão os autuará, submetendo-se à autoridade competente, que baixará ato instaurando o processo administrativo disciplinar. O que ele está dizendo aí no 174? Que quando abrir uma sindicância para apurar uma falta do servidor e verificou nessa sindicância que não só tinha uma, não, tinha 60 faltas intercaladas no período de 12 meses. Aí ele vai remeter esses autos à autoridade competente, os autos da sindicância, para que se abra o PAD, ok? Porque é competência do PAD, não da sindicância. Parágrafo único. Publicado o ato de que trata o CAPT, dar-se-á início ao processo administrativo disciplinar. E aí começa a contar o prazo de 60 dias, tá? 175. A unidade de corregedoria permanente ou comissão especialmente designada promoverá a tomada de depoimento, acariações, tá? Vai colocar uma pessoa frente à outra para ver quem está falando a verdade, para ver quem está mentindo. Investigações e diligências cabíveis. Diligência vai deslocar de um local para outro, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicas de peritos, com vista a completar a elucidação dos fatos. Então, o PAD pode até acionar a perícia, tá? Acionar a perícia
porque ali é um julgamento, é a vida do servidor, é o trabalho do servidor que está em jogo. Então tem que ser uma coisa séria. Artigo 176. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio do defensor, de arrolar, inquirir, ou seja, fazer perguntas e requerir testemunhas, de produzir provas ou de formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Ou seja, vai fazer uma perícia, aí quer saber como aconteceu aquilo, né? Aí você, acusado, você pode formular perguntas também para ser respondida durante aquela perícia. Perguntas essas que vão livrar a sua cara, é claro. O chefe da unidade permanente de corregedoria ou o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, ou seja, ele vai negar, impertinentes, meramente protelatório ou de nenhum interesse para esclarecimento dos fatos. Às vezes, o cara pede uma perícia e não há necessidade nenhuma de se fazer perícia, mas ele quer uma perícia porque ele sabe que vai demorar. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial quando comprovação do fato resultar in, inconteste, onde provas já produzidas e quando independer de conhecimento especial do perito. Ou seja, já tem a prova ali, prova material ou prova humana, dizendo que é aquilo. Então, não há necessidade de perícia, já que se sabe o que aconteceu. Agora, isso aqui é bem chatinho, tá? Ó, da citação do interrogatório do indiciado. Instaurado o processo administrativo, o chefe da unidade de corregedoria permanente ou o presidente da comissão lavrará termo de indiciado do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputada, bem assim as circunstâncias que fundamentaram designará dia e hora para o interrogatório, dando início à ordem ordenada da sua citação de tudo notificando as autoridades interessadas. Ou seja, eles vão marcar a hora, o local e o dia para a pessoa comparecer, o indiciado comparecer, e ele e suas testemunhas. O processo administrativo será contraditório, assegurando ao indiciado ampla defesa, com a utilização de todos os recursos probatórios em direito administrativo. O interrogatório será prestado oralmente. Olha aqui, informação. O interrogatório será prestado oralmente e reduzido a termo. O que é isso? Reduzido a termo. Será escrito. Então vai ter um escrivão. Você vai entrar lá no interrogatório, vão te perguntar, você vai falando. Se você falar, é claro, você não é obrigado. E isso será escrito. Tudo que você falar será escrito. Tá? O cara fica lá escrevendo. Nos demais, no caso de mais de um acusado, os prazos previstos nesse capítulo serão contados sucessivamente. Cada um deles será ouvido separadamente e sempre que divergirem de suas declarações sobre atos ou circunstâncias, proceder-se-á à cariação. Então, tem dois servidores acusados, cada um tem um prazo, tá? Se abriu, por exemplo, o prazo de um abriu hoje, e o prazo do outro pode se abrir só amanhã, o prazo do PAD de 60 dias. Aí um está falando que é X, o outro está falando que é X e Y. Então, a comissão processante vai fazer essa cariação, vai colocar um de frente com o outro, uma mesa separando. Já vi isso demais.
E aí vai perguntar, fulano, sobre aquilo. Aí fulano fala. E você, fulano, sobre isso. Aí fulano fala, tá? Isso é a cariação. Você foi? Fui. Você, mas fulano disse que você não foi. E aquela coisa toda. A citação do indiciado será pessoal e poderá ser dar ou mandado ou por aviso de procedimentos nos Correios. Então, é pessoal porque é só para ele, tá? A citação é só para ele, não é só, não pode ser para um parente. O Correios pode ser citado pelo Correios. Hoje em dia, pessoal, a citação ele considera até assim, ó, o cara manda um zap para você. Se ele olhou e viu que você visualizou, considera-se citado. Considera-se citado, tá? Porque você visualizou. Parágrafo primeiro. Do mandato de citação constará cópia do termo do indiciado ou de seu resumo. Então lá vai estar o termo escrito por que você está sendo indiciado. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao órgão de corregedoria permanente ou à comissão, o lugar onde poderá ser encontrado. Pessoal, todo servidor público que mudar de endereço tem essa lei, tá? Nós só não vamos estudar essa. Ele é obrigatório, ele é obrigado a manter seus dados cadastrais atualizados. Terceiro, a cópia do mandato com recebimento do indiciado ou aviso de recebimento do Correios serão juntadas aos autos. Tudo o que se faz durante o processo administrativo disciplinar é juntado, faz parte do processo. Dar-se-á citação por edital, que é quando o cara é fujão, aí ele cita por edital, ok? Citação por edital é aquela citação escrita, tipo assim, na imprensa, um jornal de grande circulação, para o cara, para alguém ir lá e falar para ele. Artigo 179. Citação por edital. Prazo de 5 dias, quando o indiciado estiver se ocultando. Com prazo de 5 dias, quando o indiciado estiver se ocultando. Aí a citação vai ser por edital. Ou sendo ocultado, alguém está escondendo ele. Ou quando por qualquer outro modo fraudulento dificulte sua citação. Com prazo de 15 dias, quando o indiciado não for encontrado ou se achar em local incerto e não sabido. Então, nesses dois casos, a citação será por edital, para ver se alcança ele. Parágrafo único. A citação por edital deverá conter os elementos exigíveis ao mandado de citação. Então, a citação por edital ela tem que ser igualzinha à citação pessoal, ok? Artigo 180. Se o indiciado não puder constituir defensor ou não fizer no prazo legal, ser citado por edital, não comparecer ou recusar-se a se defender, se ele há nomeado aquilo que eu falei, um defensor dativo. Então, o defensor dativo é para quando você não quer se defender ou não comparece, tá? É revel, que poderá ser um servidor ocupante de cargo de nível igual ou superior a indiciado. Esse defensor, ele é assim. Se o seu concurso for de nível médio, esse defensor pode ser de nível médio. Porque o nível superior aí não é o da pessoa, é o do cargo. Se seu cargo for de nível médio, você pode ter doutorado, mas eles podem nomear uma pessoa de nível médio, ou de nível superior, ou
de outros níveis que existiram. O defensor acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como inquirir as testemunhas, fazer perguntas, não lhe sendo permitido influir de qualquer modo nas perguntas e respostas. Quando alguém fizer uma pergunta para a testemunha, ou quando a testemunha responder, ele não pode falar assim, isso é mentira, não foi desse jeito. Não, ele tem que ficar quieto, tá? A única hora que ele pode falar alguma coisa é fazer pergunta para aquela testemunha quando for a vez dele. Facultando-lhe, porém, inquirir ou reinquirir testemunho. Então, ele ó, é facultado. Ele pode perguntar e perguntar de novo, ok? Através do chefe das unidades de corregedoria permanente ou do presidente da comissão. Então, ele faz a pergunta ao presidente e o presidente remete essa pergunta à testemunha. E, tipo assim, tá eu e você aí, né? Você está me acusando. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Eu pergunto para o presidente. Faça a pergunta e o presidente manda você responder. Ok? Isso aqui, pessoal, é bem chatinho, tá? Essa questão do processo administrativo disciplinar do PAD. Mas o que você tem que decorar aqui? Você tem que decorar para que serve o PAD, ok? E ele serve para esses dois casos aqui, ó, demissão ou obrigação de indenizar. E quando há demissão que não se usa o PAD? Quando for abandono de cargo e cai demais, tá? É mais de 30 dias, ou inassiduidade habitual, você faltar por 60 dias consecutivos, 60 dias intercalado no período de 12 meses. Isso aqui despenca. O que mais que a gente pode ver aqui? Que a sindicância integrará, né, o PAD, mas ela não é necessária. E o prazo da sindicância é de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Ok? Isso despenca. Isso aqui também já vi cair, tá? Bastante. Porque ó, esse estatuto ele é praticamente igual a 1818 e a 8.112. Mudou algumas coisas. Então, o interrogatório será prestado oralmente, tá? Você tem que falar. E será reduzido a termo. Reduzido a termo e será por escrito, ok? Esses prazos dificilmente caem, ok? Mas é bom dar uma olhada nele, tá? O prazo de 5 dias quando o indiciado estiver se ocultando, se escondendo. Ou prazo de 15 dias quando o indiciado não for encontrado. Você simplesmente não achou. Ele sumiu, se extraviou. Aí, 15 dias, tá? Se o réu, o acusado, não quiser se defender ou sumir, será nomeado um defensor dativo. E esse defensor pode ser um servidor público. Esse servidor público só tem que ter o mesmo grau de escolaridade, tá, do cargo dele. Tá? Se o cargo do outro for de nível médio, o defensor dativo tem que ser de nível médio, tá bom? Ou nível superior, o mínimo, nível médio, ok? Beleza, deixa eu pôr aqui para